da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, com uma solicitação especial do vice-presidente da OAB, Dr. Ricardo Toledo, que entendia que a Comissão de Direito Previdenciário deveria, de fato, trazer pessoas competentes, capazes, para conversar com a advocacia a respeito, é óbvio, do direito previdenciário, mas, em especial, neste caso, do auxílio emergencial. E nós trouxemos aqui, vocês já estão vendo na imagem aí, 3 debatedores conhecidos de todos vocês, né? Competentes, atuantes do direito previdenciário, advogadas e advogado atuantes do direito previdenciário, professores, para a gente fazer, na realidade, o webinário nosso é um bate-papo, é uma conversa onde esses nossos debatedores terão a oportunidade de, respondendo as questões que eu vou colocar, e também trazendo complementação às respostas, que a gente possa sair com um pouco mais de informação para o dia a dia da advocacia, para que nós possamos entender como que isso vai funcionar. Nós temos presentes aqui a vice-presidente do IAPE, doutora Priscila Simonato. Vocês conhecem a doutora Priscila, mas eu faço questão de ler o breve currículo dela. Se eu errar, Priscila, por favor, me ajuste, porque eu tenho dito que essa nossa gente, esse nosso povo do direito previdenciário é tão estudioso, é tão notável, que deve o seu currículo ser sempre reverenciado para que a gente possa entender quem é essa nossa gente. Então, a doutora Priscila Simonato é sócia fundadora do Simonato Advogado. Ela tem atuado como advogado especialista em regime geral e em regime próprio de previdência social, e também faz na área consultiva do direito do trabalho e também na área contenciosa. Ela tem mais de uma década de trabalho, de experiência na defesa do segurado da Previdência Social, dos trabalhadores, dos empresários, dos servidores públicos e segurados da Previdência. Ela tem os agraciamentos, por exemplo, a Laura de Reconhecimento pelo Brilhantismo na Advocacia pela OAB de Santo André. Né? Ela também, hoje, ela é especialista em Direito e Relações do Trabalho pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Ela também possui grau de especialista em Direito Previdenciário pela EDP, Escola Paulista de Direito Social, e é mestre em Direitos das Relações Sociais na sub-área do Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, e hoje é doutoranda em Relações Sociais também pela PUC de São Paulo. Professora de pós-graduação de vários cursos e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Bernardo do Campo, membro efetivo da nossa Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo e vice-presidente do Instituto dos Advogados Previdenciários do IAPE. Ela daqui a pouco vai bater um papinho com cada um de nós aqui. A nossa outra debatedora, doutor Roberto, me permita, vou começar pelas lindas mulheres que estão nos acompanhando neste debate, a doutora Adriane Bramante de Castro Ladentim. A doutora Adriane Bramante, ela é presidente atual do IBDP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Ela é sócia da Adriane Bramante Advogados Associados, formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E ela tem, vocês todos conhecem, uma missão especial de, além de advogar, escrever, ensinar, estudar, e a gente traz o breve currículo dela. Ela é formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo, ela fez graduação em estágio também pela mesma faculdade. Eu não vou colocar a data que ela se formou. Melhor não. Se mantém sempre maravilhosa. Eu estava perturbando ela aqui com o cabelo dela, sempre lindo. Ela é mestre e doutoranda pela PUC de São Paulo. Ela é coordenadora e professora
de vários cursos de pós-graduação. Ela é autora de livros importantes que todos nós temos que ter na nossa biblioteca: Aposentadoria por Idade, a Aposentadoria Especial e a última obra dela, que é Dissecando o PPP, os 2 primeiros livros pela Juruá e esse último pela Lujur. Ela também é coautora do livro Desaposentação, membro do conselho editorial do Lex Magister e, para nossa graça, vice-presidente da nossa Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Seja bem-vinda, Adriane, também. Obrigada, que agradeço. Professor Roberto de Carvalho Santos, esse mineiro maravilhoso, é advogado especialista em Direito Previdenciário, professor de pós-graduação em Direito Previdenciário, presidente do IEPREV, presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Minas Gerais, também é membro consultor da Comissão de Direito Previdenciário aqui da nossa OAB São Paulo. Ele é pós-graduado em Direito Previdenciário pela UNIG, em regime próprio de Previdência Social, também pela Universidade Campus Cândido Mendes. É sócio fundador da Sociedade de Advogados Roberto de Carvalho Santos, que atua já há algumas décadas. Ele é graduado em Direito pela famosa Universidade Federal de Minas Gerais. A experiência dele vem também pelo fato dele ter sido ex-servidor público da Seção Judiciária de Minas Gerais e é professor de pós-graduação em diversas instituições do ensino superior. Professor, seja muito bem-vindo. Eu daqui a pouco darei a palavra para o senhor. Eu acho que merece uma conversa com todos. A nossa Comissão de Direito Previdenciário, que organiza esse webinário, ela é composta aqui em São Paulo por 61 membros, de todo o estado de São Paulo, e ainda membros consultores, que são membros que não são advogados, mas têm especialidade que podem nos ajudar, somando todos nós 61 membros. E para minha felicidade, sempre tenho colocado isso, 62% dos membros são mulheres. Então, para nós, seguindo a orientação do nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, a quem cumprimento toda a diretoria da OAB, doutor Ricardo, doutora Raquel, doutora Aislan e doutora Margarete, e sempre digo que é uma satisfação poder servir a advocacia na gestão do presidente Caio. Bom, iniciando a nossa conversa aqui, eu queria dar uma boa tarde de novo para a professora Adriane Bramante e queria que ela conversasse um pouquinho, uns 5 minutinhos, com cada um de nós. Boa tarde, Adriane. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Sodero, sempre tão querido. Eu falo sempre isso, que ele é o nosso Master Advanced Plus presidente. Muito obrigada pela oportunidade de fazer parte dessa equipe. Cumprimento a querida doutora Priscila, também bem parceira, a nossa companheirinha de aula. A gente está coordenando várias ESAs aqui em São Paulo e ela está sempre nas nossas aulas, muito, muito parceira mesmo. Muito obrigada por participar aqui com a gente. O professor Roberto Carvalho também, muito atuante. Um prazer estar aqui com você, dividindo esse evento, esse webinário de iniciativa da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Parabenizo a OAB pela oportunidade de levar conhecimento, de compartilhar informações. Agora é o momento da gente, na verdade, o professor, né, todos nós somos professores, e a gente sabe da importância de compartilhar informação, de compartilhar conhecimento, estudo, principalmente no momento de pandemia, no momento de crise com a saúde, em que as pessoas estão passando fome. Eu assisti ontem uma reportagem de uma moça que não conseguia receber o auxílio emergencial, e ela disse na reportagem, eu tenho que escolher se eu tomo café ou se eu almoço. Então, a fome não espera, ela é diária, né? E as pessoas estão realmente precisando dessa informação. Então, é um prazer, agradeço a oportunidade de estar aqui no dia de hoje e poder participar desse evento. Muito obrigada. Tá sem som. Abre o som.
Nós que queremos agradecer a boa vontade, a competência, essa oportunidade de ouvir uma professora tão brilhante como você, Adriane. Professor Roberto, diga para a gente, faça um cumprimento para todos nós que estamos te vendo e te ouvindo. Boa tarde. Boa tarde, doutor Sodero. Queria também parabenizar, como a Adriane fez, essa iniciativa da OAB São Paulo, de congregar aqui nessa plataforma digital os 3 maiores institutos de direito previdenciário, juntamente com essa entidade que é a OAB São Paulo, que, para mim, de todas as seccionais da OAB, é a que tem mais se notabilizado, e não é de fazer demérito a outras OABs, mas dizer que a OAB São Paulo realmente ela tem atuado de uma forma muito sui generis e feito um trabalho brilhante em prol do direito previdenciário e fazendo essa união entre os institutos IEPREV, BDP e APE, exatamente sobre um tema crucial de natureza assistencial, sobre um benefício assistencial que tem suscitado tantas dúvidas entre nós juristas e também a sociedade em geral, a grande mídia, todos os dias tem veiculado dúvidas sobre o auxílio emergencial previsto nessa Lei 13.982, publicada desde 2 de abril de 2020, e mesmo assim as pessoas têm dúvidas acerca desses benefícios. Então, o momento é mais do que oportuno de lançar um webinário com especialistas renomados, como a doutora Adriane Bramante, a doutora Priscila, que, aliás, veio parabenizar pela coordenação de um e-book, né, doutora Priscila, sobre esse livro. Li e parabenizo pela profundidade, pela rapidez no lançamento dessa obra. Enfim, são pessoas, além do doutor Sodero, pessoas extremamente abalizadas para falar sobre esse assunto tão crucial para a sociedade brasileira e necessário, né, para que, não somente para as pessoas que são titulares desse benefício, mas para a economia, porque o auxílio emergencial ele foi criado também com o objetivo de minimizar o grande problema também econômico, né? Ele veio para irrigar a economia, para fazer essa transferência de renda e com o escopo de minimizar os efeitos econômicos que a pandemia proporcionou para a economia nacional. Então, ele tem uma finalidade não somente social, lógico que o grande objetivo dele é social, mas ele tem também um objetivo econômico fundamental. Então, acho que quero parabenizar a OAB São Paulo pela iniciativa e a todos os expositores que estão aqui presentes para debater essa temática. Obrigado, doutor Roberto. Doutora Priscila, por favor, seja muito bem-vinda e dê uma palavrinha para a gente começar esse nosso webinário, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço imensamente a oportunidade, professor Sodero, por estar aqui debatendo com o senhor, com a professora Adriane Bramante, com o professor Roberto de Carvalho, um tema tão importante que é o auxílio emergencial. Então, parabenizo pela sua iniciativa e, inclusive, essa semana comentei com a Adriane no telefone que nós temos que unir forças, né? Então, é muito, muito bonito de se ver os 3 institutos unidos, realmente unindo forças para levar informação, levar conhecimento, não só aos advogados, mas também a toda a sociedade. Eu acho que esse momento é um momento de demonstrar a importância realmente do advogado e mostrar nossa força, porque nós temos força, e mostrar a importância da nossa Seguridade Social. Comentava antes de entrarmos aqui ao vivo para todo mundo, que no final do ano tivemos a reforma da Previdência aprovada e poucos meses depois tivemos então um chacoalhão mostrando como precisamos da Seguridade Social,
como ela é importante para toda a sociedade, como ela é importante o aspecto social, o aspecto econômico, o aspecto jurídico. Então, muito bom poder debater. Então, parabenizo mais uma vez, agradeço a oportunidade e temos muito que falar sobre o auxílio emergencial, levar realmente conhecimento e informação a todos. Então, muito obrigada, espero que tenhamos bastante informações aí para trocar. Doutora Priscila, muito agradecido. Eu queria aproveitar a sua fala e a fala anterior do doutor Roberto, de fato, parabenizar o IAPE pelo e-book que lançou. Eu tive a oportunidade de fazer a leitura, são 60 e poucas páginas, né? É muito bem adequado, muito bem comentado, é muito importante e eu sei que os 3 institutos tiveram a oportunidade de lançar informes a respeito, é muito importante que a gente dissemine isso, mas uma pergunta muito importante, queria começar pela senhora. Nós temos marcado esse ano 3 congressos desses 3 institutos, né? O de vocês, do IAPE, que seria o mais breve, logo iria o do IEPREV e, por fim, o do IBDP mais para o finalzinho do ano, né? Queria saber como é que o IAPE está trabalhando com essa questão do Congresso, se ele já tem datas, estrutura, se ele pretende alterar a estrutura, se vai ser presencial. Vocês já têm alguma definição a respeito disso? Já temos sim. Antes de mais nada, agradeço pela fala do e-book. Realmente nós fizemos aí rapidamente e quisemos fazer essa legislação comentada para que os advogados se especializem, realmente conheçam sobre os assuntos tratados, porque precisamos, né, dessa advocacia especializada. Com relação ao Congresso, era para ter ocorrido já agora em março. Nós pegamos bem a última semaninha, né? Estávamos bem ansiosos para o Congresso e tivemos que adiar. A princípio, tínhamos adiado para maio, e aí vimos que nossas expectativas estavam frustradas, e ele foi adiado já para setembro, né? Então, será no dia 9, 10 e 11 de setembro. Por hora, ele permanece sendo presencial, mas, como estamos vivendo um momento que tudo pode acontecer, nós estamos sendo surpreendidos, pode ser que tenhamos que nos adequar até lá e, de repente, fazer um evento online, mas por hora ele é presencial, será no mesmo formato, inclusive o senhor é um dos nossos palestrantes do Congresso, então será agora em setembro o Congresso Nacional do IAPE. Parabéns, eu sei o quanto que é difícil fazer essas organizações, eu imagino a dor de cabeça que os 3 institutos estão tendo, mas também vejo aqui no olhar de vocês, né, essa intenção de manter os congressos a fim de proporcionar o debate agora com muito mais informações, né, com muito mais fatos para se debater. Doutor Roberto, o do IEPREV estava marcado agora para metade do ano, né? Como é que fica? O nosso congresso estava marcado para junho, né, desse ano, 4, 5 e 6 de junho, e já foi alterado. Ele estava marcado para Belo Horizonte. Todo o nosso congresso ele é feito em Belo Horizonte, os congressos nacionais, que é a sede do Instituto de Estudos Previdenciários. Nós temos o congresso, ele é a 6ª edição, e permanece para Belo Horizonte na data de 17, 18 e 19 de setembro, se nada se alterar no cenário da pandemia, né? Então, está agendado para 17, 18 e 19 de setembro de 2019, no mesmo Hotel Ouro Minas, que foi o que nós realizamos ano passado, e nós vamos torcer para que realmente nós realizemos o nosso evento. Nosso evento esse ano terá uma particularidade, que ele também será todo filmado e transmitido ao vivo, ou melhor, ele não será ao vivo, né? Ele será filmado e depois será disponibilizado online, mas não será transmissão ao vivo, né? Perfeito. Mas a pessoa, depois de 10 dias, vai poder assistir o congresso todo também pela internet. Muito bom. E Adriane, e o nosso IBDP, né? Vocês fariam em Foz do Iguaçu ou vão fazer em Foz do Iguaçu.
ele está um pouco mais distante. Já teve alguma alteração? Está mantida a data? Como tá? Por enquanto está mantida, doutor Sodero. A gente ficou preocupado se realmente aconteceria ou não. Eu confesso que eu fiquei feliz de saber que ele era no final do ano, porque eu imagino, eu sei, compartilho com o IEPREV, com a Priscila, com o IAPE, porque eu sei o quanto custa, o quanto é difícil organizar a agenda de palestrante, organizar todo um evento, passagem aérea, todas compradas. O IEPREV foi muito organizado antecipadamente. Em janeiro a gente já tinha passagem aérea, tudo bonitinho, organizado, e teve que desmontar tudo, não desmontar, mas adiar e reorganizar. Isso é um trabalho dobrado. Então, muito custo já foi feito, né? Muito... exatamente. Aí é um retrabalho. Então, o IBDP, o nosso evento vai acontecer, se Deus quiser, do dia 15 ao 17 de outubro, na cidade de Foz do Iguaçu. A gente tem lá 70 palestrantes, tem toda uma organização que quem faz essa organização é a professora Melissa Foman, ela que faz toda a parte científica do evento. E eu espero que a gente não tenha que modificar, que a gente não precise que seja online. Acho que a gente, nesse momento, eu não vejo a hora de verdade de encontrar meus amigos, de dar um grande abraço. Nunca senti tanta falta de um abraço como agora. Então, eu espero que seja realmente, que aconteça, que dê tudo certo, o evento de todos os institutos, porque a nossa intenção como institutos é levar conhecimento, difundir realmente, abraçar, recepcionar e levar informação. Então, a gente tem toda uma organização por trás disso e a gente sempre procura fazer, a gente faz tudo com amor, né? E quando a gente faz com amor, a coisa realmente tem tudo para dar certo. E eu espero que aconteça, a gente tem tudo ali no site do IBDP, as inscrições estão ali abertas para serem feitas. Bom, eu quero aproveitar então para agradecer. São os 3 maiores institutos de direito previdenciário, especificamente de direito previdenciário, que temos no Brasil. E para nós, aqui da OAB São Paulo, é muito importante contar sempre com os institutos, porque nós entendemos que uma andorinha só não faz verão, nós precisamos nos unir, e o direito previdenciário é feito dessa gente, né, que está acostumada a dividir. Bom, o pessoal se inscreveu para poder ouvir vocês a respeito do auxílio emergencial. E a minha primeira pergunta vai para a doutora Priscila. Então, nós combinamos aqui que eu vou fazer as perguntas, escolher alguém para fazer a pergunta, e que os outros participantes podem complementar as respostas e tal. E vocês que estão nos assistindo, vocês podem entrar na plataforma. Queria agradecer de novo, nós já temos mais participantes. Queria agradecer de novo a presença de todos vocês e dizer, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar, nós temos aí na plataforma Zoom uma janelinha na parte de baixo de quem está com o desktop, né, com o computador, que chama chat, onde vocês podem fazer perguntas e pedir esclarecimentos. Eu sei que está bem movimentado aqui, o pessoal pediu aqui o encaminhamento do e-book, do IAPE, o site do IEPREV, o do IBDP, do Congresso, está tudo ótimo, podemos falar aqui. Doutora Priscila, o que é esse tal auxílio emergencial, então? E por que ele existe? Bom, vamos lá. Esse benefício, então, auxílio emergencial, um benefício que está sendo tão falado hoje, tanto o auxílio emergencial como o benefício emergencial, é importante fazermos primeiro uma distinção desses 2 benefícios, né? Até para saber quem poderá receber esses benefícios. Para isso, a gente precisa conhecer um pouquinho o sistema da Seguridade Social. Então, vermos que dentro do sistema da Seguridade Social nós temos a saúde, a previdência social e a assistência social. Assistência social de suma importância, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo, e que, em razão dessa crise que assola o país, não só o país, mas assola o mundo todo, né? A crise ocasionada pelo Covid-19, que houve, então, a paralisação de todas as atividades, foi necessário, então, a fim de, vamos colocar aqui, abraçar as pessoas que estão realmente desamparadas, que vão ser afetadas diretamente com essa crise, com a paralisação das atividades, que não têm vínculos formais de emprego,
criou-se então esse benefício, esse auxílio emergencial, que será então um benefício pago por enquanto, por 3 meses, no valor de R$600. E nós vamos ver aqui durante todo o webinário dos requisitos, então, para a concessão desse benefício, esse auxílio emergencial. Então, primeira questão, né, fazer essa diferenciação entre esse auxílio emergencial, que nós vamos ver que são para as pessoas que não têm vínculo formal, e do benefício emergencial, que é aquele benefício que está previsto na MP 936, que é destinatário àqueles empregados, aí sim, aqueles que têm vínculo de emprego, que tiveram seus contratos de trabalho suspenso ou tiveram a redução da jornada e do salário. São benefícios distintos, embora a nomenclatura seja semelhante, né? Auxílio emergencial e benefício emergencial. Nosso foco aqui, esse auxílio emergencial, então, que ele vem, claro, que os R$600 é pouco, logicamente, mas é para trazer o mínimo de dignidade para a pessoa, para que a pessoa não fique ali à margem da pobreza, para que a pessoa não fique sem ter o que comer, como a professora Adriane comentou, algo que me encheu os olhos de lágrima, que a moça na entrevista disse que ela precisava desse auxílio emergencial para comer, né? Realmente é para isso, para que as pessoas não passem fome, né? É um benefício que, né, vem suprir, ainda que de forma mínima, a necessidade dessas pessoas. Perfeito, Priscila. É interessante essa questão assistencial e como a Seguridade Social passa a ser importante nesse debate, né? Eu estava vendo nessa mesma linha da história que a Adriane contou. Todos vocês sabem que eu sou diabético, né? E uma garota no Rio de Janeiro que a insulina não tem mais para ela. E a gente sabe que o diabético, se não tomar insulina, vai morrer. E aí foi entrevistada a menina, ela falou, olha, eu tenho um restinho de insulina aqui, estou tentando ajustar, economizar a insulina, como se isso fosse possível, para que eu possa sobreviver. E a mãe dela, na sequência, diz, a gente vai ter que escolher entre comer e comprar insulina para ela. Então, de fato, esse benefício emergencial, ele vem nessa linha de raciocínio. Às vezes, né, a gente faz algumas críticas, é importante a gente avaliar isso, né? Às vezes a gente faz uma crítica porque eu vou ganhar uma cesta básica de R$100 ou um benefício de R$600, né? E a gente precisa dizer, e quem conhece a minha história sabe que quando eu fui muito jovenzinho, a gente passou muita dificuldade em casa, que às vezes a cesta básica de R$100 vai salvar a comida da gente, a gente vai ter o que comer, né? Mas a doutora Priscila estava dizendo que esse é um auxílio para quem está na informalidade ou que está numa situação de penúria, né? Adriane, quem tem direito, então, a este benefício? Sodero, na verdade, assim, quem tem direito a esse benefício, e eu até coloquei aqui no chat, o Roberto colocou a lei, super importante, para que a pessoa possa acompanhar. Eu coloquei também o link do e-book. O livro do e-book, perfeito. Perguntaram aqui como adquirir o e-book, é gratuito. E essa lei foi regulamentada pelo Decreto 10.316 e pela Portaria 351. Então, a gente tem a lei, o decreto e a portaria discriminando ali quais são as pessoas que têm direito ao benefício. Então, como a Priscila colocou, são as pessoas informais, na maioria, mas não que sejam totalmente informais, porque, na minha opinião, esse artigo é totalmente louco, porque ele é divergente. Eu não tive oportunidade ainda de ler o e-book, porque eu não parei de trabalhar um minuto, mas parabenizo também aí pelo trabalho, porque assim, ele coloca maior de 18 anos, quem tem direito, quem são os elegíveis? Maior de 18 anos, sem carteira assinada, então é aquele informal, que não receba benefício previdenciário, então não pode ser titular de nenhum benefício, nem assistencial, nem previdenciário, exceto o Bolsa Família, mas admite que ele seja contribuinte individual ou MEI. Então, ele pode pagar 5, 10, 5, 11 ou 20%, mas então ele não é informal. Ele só não tem emprego como registrado seletista, mas ele não é uma pessoa sem emprego, porque aquele que é segurado obrigatório tem um vínculo de emprego, tem uma atividade remunerada.
Então, na minha opinião, esse artigo, acho que se não me engano é o artigo 2º da Lei 13.982, ele é divergente na medida em que ele exige critérios cumulativos, em que, na verdade, eles são excludentes e não cumulativos. Não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas ele destina para algumas pessoas que, na verdade, quando você vai tratar, como assim cumulativo? Então, ele não tem CLT, mas ele é contribuinte individual. Então, no frigir dos ovos, você tem direito ao benefício se tiver mais de 18 anos, se não tiver carteira assinada, está informal sob o ponto de vista seletista, não recebe benefício previdenciário nem assistencial, exceto Bolsa Família, e pode ser o contribuinte individual, e aí também a lei foi muito infeliz, porque ela fala o caput do artigo 22 ou o inciso 1º, o inciso 2º. Gente, é o contribuinte individual. Ali ele incluiu o MEI, o 11% e o 5%. Então, o santo que fez essa lei teve muita infelicidade na redação do artigo, porque ele realmente é bastante divergente. Mas são esses os principais... as pessoas que têm direito, os destinatários aí de quem tem direito a esse auxílio emergencial. A gente percebe que essas questões são emergenciais, né? Então, não dá tanto tempo de se fazer grandes estudos. Então, tenta-se fazer uma lei muito rápida, porque há necessidade, mas, às vezes, essa lei ela é feita, com todo respeito, por pessoas que não conhecem o dia a dia, né? São pessoas de gabinete muito inteligentes, capazes, mas às vezes erra na tentativa de ajustar tanto que acaba errando, né? Mas, Roberto, nessa linha de raciocínio aí, a pessoa que é beneficiária do Bolsa Família também pode receber o auxílio emergencial? Bem, brilhante aí a doutora Priscila, a doutora Adriane bem explanaram sobre esse tema. Em complemento, doutor Sodero, a lei diz o seguinte: a pessoa não pode ser titular de qualquer benefício previdenciário, assistencial ou programa de transferência de renda federal, exceto o Bolsa Família, que será substituído de forma automática. Se for mais favorável, e lógico que vai ser mais favorável, porque o Bolsa Família não alcança esse valor de R$600, né? Então, na medida em que nós temos aí esse benefício de forma individual, ele pode chegar até R$1.200, no caso da mãe solteira que tenha filhos filhos menores de 18 anos. No caso da família monoparental. Então, em valores, ele pode ser de R$600 ou podendo chegar até R$1.200 e ser pago em 3 cotas. Então, obviamente, ele pode superar o valor do Bolsa Família. Interessante também agregar a fala, tanto da doutora Priscila quanto da doutora Adriane, a questão da renda familiar. A Lei 13.982 estabeleceu que a renda per capita não poderá superar a meio salário mínimo, que seria R$ 525, ou 3 salário mínimo, renda total, renda familiar total, considerando o domicílio daquela pessoa. Por isso que deve ser informado os CPFs de todos os integrantes do núcleo familiar daquele domicílio, ok? E aí, 3 salários mínimos para facilitar o entendimento é R$ 3.135, ok? Seriam 3 salários mínimos total, da renda familiar total. E outro ponto importante também, que os rendimentos tributáveis da pessoa que está requerendo não pode superar, no ano de 2018, conforme declaração do imposto de renda, não pode superar R$ 28.555,70.
é uma outra informação que está lá quando você vai cadastrar no aplicativo da Caixa Econômica Federal ou no site da Caixa Econômica Federal. Você não pode ter um rendimento no ano de 2018, esse rendimento superior a R$28 mil. São informações complementares ao que foi mencionado pelas nossas queridas professoras. Muito bom, Roberto. Uma questão que talvez não esteja tão ligado ao auxílio emergencial, mas está ligado às questões dos trabalhadores com registro em carteira do trabalho. Eu tenho defendido aqui que essa impossibilidade de o trabalhador no geral, poder executar sua atividade por um fato do príncipe, que geraria, neste caso, a impossibilidade do trabalho, gerando uma incapacidade social para o trabalho, o que resultaria na obrigação do Estado estar pagando para o segurado da Previdência Social, na realidade, o auxílio-doença, que tem uma nova característica a partir da Emenda Constitucional 103, que é o auxílio-doença não só mais pela doença, né, pela patologia, mas o caráter da incapacidade, e aí a ideia da incapacidade como sendo um fato biopsicossocial, que pode ser bio e psíquico e social, ou bio ou psíquico ou social, neste caso social, e acho que seria o caso do pagamento do auxílio-doença. Obviamente que isso é uma discussão incipiente, mas o governo foi muito rápido para criar esses auxílios emergenciais, o auxílio na parte do empregado e daqueles que não têm a carteira registrada, justamente, entendo eu, dentro da inteligência que o governo tem, para abafar a discussão do possível concessão do auxílio doença. Bom, na sequência dessa nossa conversa aqui, fala-se da necessidade que o governo vai pagar as pessoas que já estão cadastradas, chamado CAD único. Priscila, e para as pessoas que não estão lá no CAD único, podia explicar para o nosso povo aí mais ou menos o que é o CAD único e tal? Vamos lá. Só antes de explicar, professor, o senhor estava falando do auxílio-doença, né? Concordo com o senhor com essa questão da questão da incapacidade e trago até como uma analogia aqui uma decisão que teve do STJ que sinalizou a concessão do auxílio-doença para as mulheres vítimas de doença de violência doméstica, né? Que gera uma incapacidade a questão da suspensão do contrato de trabalho, né? Então a gente pode trazer aqui também, né? E ampliar. E nós tivemos aí, nesse caso, a emenda constitucional número 103 a nosso favor, porque mudou a questão do risco social, retirou o risco doença e trouxe o risco incapacidade, né? Então, muito bem colocado, parabéns pela sua explanação. Com relação ao CAD único, então, é um cadastro para aquelas pessoas, até é um cadastro utilizado para que as pessoas tenham acesso aos benefícios assistenciais. Então, existe a necessidade de ter uma determinada renda para ter acesso a para ser inscrito nesse cadastro. Inclusive, gera reflexos também para o direito previdenciário, porque aquele que está inserido no cadastro único, no CAD único, ele pode recolher aquela alíquota de 5% como sendo segurado facultativo, né? E para aquelas pessoas que não estão inscritas no CAD único, há a possibilidade de se fazer a autodeclaração. Até a professora Adriane colocou aqui o decreto, a portaria que regulamenta a lei que instituiu esse auxílio emergencial, e lá ela fala nessa questão da autodeclaração. Então, ainda que você não esteja inscrito no CAD único, implementando os outros requisitos legais, como bem colocado já pelo professor Roberto, que são vários requisitos, questão de renda, questão da renda per capita familiar, do imposto de renda. Então, fazendo essa autodeclaração, poderá ter acesso, então, a esse benefício de auxílio emergencial. E é importante aqui deixar bem claro que todas essas declarações, todo o cadastro, ela é feita pelo aplicativo,
que inclusive vai gerar uma discussão disso, né? Porque, infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso aos aplicativos, à internet, pelo contrário, né? A gente, na oportunidade correta, vamos falar até do papel aqui do advogado, de auxiliar essas pessoas, mas é feito pelo aplicativo, então essa declaração, você vai se declarar, então, que cumpre todos os requisitos da questão da renda mínima, para que receba o benefício, né, o auxílio emergencial. Priscila, queria aproveitar a sua fala, porque nós entendemos que o mundo está muito digital, né? Estamos aprendendo agora nessa questão de ter que ficar em casa, de usar as plataformas digitais, mas nem todas as pessoas têm acesso às plataformas digitais. E às vezes as pessoas têm dificuldade. O que parece simples para uns não é muito simples para outras pessoas. E há a notícia de que algumas pessoas têm procurado a advocacia para auxiliá-las nesse preenchimento do cadastro, da autodeclaração e tal. E hoje, antes do webinário, o professor Roberto nos fez essa indagação e eu fui procurar saber como é que fica isso, né? Porque procurando o advogado vai exercer uma atividade profissional e, por fim, iria fazer a cobrança. Mas a notícia oficial que eu tenho é que a Corregedoria do Conselho Federal da OAB proibiu que a advocacia faça a cobrança de honorários advocatícios no auxílio às pessoas que precisam ter acesso ao auxílio emergencial. Então, neste caso, dos preenchimentos dos cadastros, né? Eu não entendo que é o caso a posteriori da pessoa que ficou sem ter o direito, que foi negado, e aí que ele vai ter que buscar vias administrativas e judiciais. Mas neste caso, então, a orientação não é da OAB de São Paulo, não é da OAB de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, não é de nenhuma seccional da OAB. A orientação é da Corregedoria do Conselho Federal da OAB. E essa é uma informação importante para a advocacia, porque às vezes nós não a temos, e aí nós entendemos, até porque isso vai obrigar a ter uma atividade profissional, entendemos de fazer a cobrança, mas por hora, segundo a informação que eu obtive, é no sentido de que a Corregedoria impede que nós façamos essas cobranças, tá? Esse momento, nós que somos professores de direito previdenciário, toda hora estamos aí fazendo as nossas lives, né? Aproveitar a oportunidade para observar que toda vez que o advogado for fazer uma live a respeito de determinado tema, que ele domina, obviamente, que não há problema algum, desde que a live seja informativa, né? O advogado pode até colocar o logotipo do escritório dele, mas não pode ter referências a e-mail e a telefones do escritório, e também não se deve falar de casos específicos do escritório. Essa é a orientação que nós obtivemos da Comissão de Ética da OAB de São Paulo para orientar os advogados, que devem continuar fazendo as suas lives para informar a sociedade, assim como nós estamos fazendo aqui, mas, do ponto de vista ético, não podemos colocar nosso e-mail, não podemos colocar o nosso telefone e não podemos falar de casos concretos do escritório, ou seja, de trazer uma diferença daquele escritório, daquele advogado que está apresentando isso. Nessa linha de raciocínio, nós temos microempreendedores individuais. Como é que faz isso, Adriane? Como é que eles podem acessar esses microempreendedores, né? É um grande problema. Outro dia eu tive a informação, o dia que eu fui lá da entrevista, me deram a informação de que o Brasil tem 60 milhões de pessoas sem acesso à internet. Inclusive, eu conversei com uma moça, uma ONG entrou em contato comigo e falou assim, olha, doutora, eu estou com uma ONG que ninguém tem telefone celular
e só se faz o cadastro com um telefone celular, e é um celular por CPF, então não posso usar o mesmo celular para cadastrar 3, 4, 5. Então, as pessoas, eles acabaram arrumando ali voluntários que forneceram o número do seu celular para poder cadastrar para receber um auxílio fome. Gente, absurdo isso. E os microempreendedores individuais estão nessa toada, porque assim, muita gente, a gente está falando, a gente estava até antes de entrar aqui na live, na webinário, a gente estava conversando com o professor Roberto Carvalho, de que a PL 873 fala do pipoqueiro que vende pipoca na frente do cinema, do vendedor de cachorro-quente que vende cachorro-quente na frente do estádio de futebol. A lei está exatamente assim do que a gente está falando para vocês. Esses são os microempreendedores individuais, as pessoas que não têm acesso muitas vezes à internet, mal têm informação, muitas vezes na informalidade. Que bom que pelo menos o MEI, ele está cadastrado, ele não é um informal, ele tem ali um rendimento, ele está inclusive assessorado sob o ponto de vista social, porque se ele ficar doente, se ele precisar de um benefício, uma vez ele sendo MEI, ele tem direito aos benefícios previdenciários, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição, mas que também já foi extinta e ele teria aí um resgate só desse período. Então, essas pessoas, esses segurados aí, MEI, estão inseridos naquele rol de quem tem direito, dos elegíveis ao direito. O problema é que muita gente se confunde dizendo, eu sou MEI, eu tenho direito ao auxílio emergencial. Não. O fato de ser MEI é um dos requisitos. Como eu disse na primeira fala, os requisitos devem ser cumulativos. Então, ele tem que ter mais de 18 anos, não pode ter carteira assinada apesar de MEI, ele tem que ter aquilo que o Roberto falou, ele tem que ter aquela renda per capita familiar. Mas se a minha renda for 522, for maior, mas a renda per capita, gente, é uma coisa ou a outra, são excludentes. Então, se a minha renda per capita for superior, por exemplo, R$1.000, eu vou analisar a renda familiar. E aí, então, eu posso ter o direito. E, por exemplo, eu tenho o MEI, mas eu recebo um benefício, sei lá, de auxílio acidente. Tenho o direito de receber? Você não, mas alguém da família pode ter direito ao auxílio emergencial. Então, é bom que a gente tire esse mito de que eu já ouvi muita gente dizendo, eu sou MEI, eu vou lá e eu tenho direito. Não, o MEI vai ter que fazer o quê? Cadastro no aplicativo do celular ou no site do auxilio.caixa.gov.br e ele faz o cadastro. O governo vai cruzar as informações e, estando corretas as informações, vai conceder a ele, vai deferir o direito dele ao auxílio emergencial. Então, não é o fato de ser MEI, mas ele cumprir os requisitos. Inclusive, hoje, saiu no G1 a seguinte notícia. São 35 milhões de pessoas que se cadastraram, 13 milhões e meio já estão recebendo o auxílio emergencial e 10 milhões ainda não tiveram seu cadastro deferido. E eles vão criar depois aí um canal para as pessoas poderem contestar ou fazer o cadastro novamente. Então, mesmo que tenha sido, mesmo esse MEI que fez o cadastro foi indeferido, ele poderá ou recorrer, vão criar um canal para isso, ou então fazer um novo cadastro. Porque pode ser que na hora dele preencher as informações do CPF do membro da família, ele colocou o número errado, data de nascimento errado, o nome da mãe está inconsistente. Então, pode ter dado alguma informação inconsistente e o cadastro dele não tenha sido, então, aprovado, que não impede dele fazer um novo requerimento. Adriane, essa colocação sua, né, mostra de novo aquilo que eu disse de quem faz essas normativas, né? Porque assim, nós temos pessoas que moram na rua, por exemplo. Né? Como cadastrar essas pessoas? Né? Então, tem uma autorização especial para que o serviço social de cada cidade pudesse fazer o cadastro lá no serviço social, com o número do telefone específico do município, e isso dar a amplitude
que o benefício emergencial traz. Merece. Uhum. Na última reunião que nós tivemos de presidentes de comissão da OAB, na última quinta-feira, aqui em São Paulo, são 114 presidentes de comissões aqui em São Paulo, foi levantada essa hipótese e o presidente Caio e o vice-presidente Ricardo Toledo ficaram de conversar com o governo do estado de São Paulo no sentido de tentar ajustar qual é a melhor forma de fazer o cadastramento dessas pessoas. Mas me parece que um caminho natural e descentralizado seria utilizar o serviço social dos municípios para que eles pudessem fazer esse cadastramento, né? Infelizmente, mais uma vez, o meu sentimento de que quem faz essas leis, com a melhor boa vontade que eles fazem, né, eles não conhecem o dia a dia, o chão de fábrica, né? Eles não conhecem aqui como essas questões funcionam. A Adriane falou do microempreendedor e o contribuinte individual, doutor Roberto. Como é que ele faz, então? Eu acho importante, muito importante, primeiro, antes de abordar esse tema, doutor Sodero, o que o senhor falou e a Adriane também mencionou, essa questão que você realmente se esqueceu desses braços, dessa capilaridade dos programas e dos serviços, as secretarias de assistência social, que fazem um importante papel no Bolsa Família. Eu acho que deveria complementar, não quer dizer que a Caixa Econômica Federal não seria um agente importante, como de fato ela desempenha um papel importante, mas poderia ajudar como uma rede complementar para facilitar esse cadastramento. Então, se utilizou das plataformas digitais como se fosse uma panaceia para resolver esse problema. Não todos os brasileiros têm um celular, têm acesso à internet, a gente viu que não. Porque não somente tem um analfabetismo funcional, como também temos um analfabetismo digital e uma inclusão digital muito imperfeita no Brasil. Então, se constatou isso na prática e constatamos que realmente essas pessoas não conhecem o Brasil. E tanto é o fato que meu irmão mora numa região muito pobre, ele é médico legista, a gente vê as filas quilométricas, inclusive aqui nas capitais, que se formaram na Caixa Econômica Federal. Porque o único meio de se fazer o cadastro, quando a pessoa não tem como receber o SMS, porque para validar o cadastro no aplicativo, você recebe um SMS que dura durante 4 horas, esse código, e sem fazer esse cadastro, você não consegue cadastrar no aplicativo. Então, o único meio de se fazer realmente o cadastro, se você não tiver um celular, você tem que ir na Caixa Econômica Federal presencialmente. E em tempos de isolamento social, não é aconselhável que você vá na Caixa Econômica Federal. Então, é uma coisa complicada. A mesma coisa, não sei se vai ser abordada, acho que sim, a questão da regularização do CPF, né? Mas pode falar, Roberto, pode falar, aproveite e fale. Não, pois é, a questão da regularização do CPF é um problema sério, porque foi obtida uma liminar, e essa liminar foi derrubada no âmbito do STJ, e inclusive consta do PL 873, que vai ser votado, né, Adriane? Hoje. Na Câmara dos Deputados foi aprovado na Câmara e vai ser votado no Senado, que dentre a inclusão de diversas categorias profissionais, diversas atividades profissionais, também se vota a exclusão do CPF regularizado, que, além de ter problemas no CPF, também pendências com a Justiça Eleitoral. A questão da Justiça Eleitoral foi excluída porque automaticamente se regularizou essa questão para mais de 11 milhões de pessoas, a questão da pendência com a Justiça Eleitoral. Então, o único problema realmente é com a Receita Federal. Problemas de atualização, de endereço, de dados cadastrais e também problemas relacionados à não apresentação da declaração do imposto de renda.
Então, você entrando hoje no site www.receita.fazenda.gov.br, você consegue regularizar a maior parte das pendências que você tem com a Receita Federal. Ou você pode também enviar um e-mail para... Tem vários e-mails que são lá mencionados. Você pode aí anexar uma série de documentos, como, por exemplo, o seu RG, comprovante de endereço. Também é possível você encaminhar uma selfie, e essa selfie eles exigem que você apresente o seu RG com foto, e aí você vai ter, inclusive, você pode fazer o cadastro do CPF de crianças e adolescentes menores de 16 anos pela própria internet. Antes você tinha que se dirigir ao correio e pagar uma taxa de, acho que, R$7. Então, agora você pode criar o CPF pela própria internet para menores de 16 anos. Então, todas essas pendências você consegue regularizar, em princípio, pela internet. Mas, volto a dizer, como funciona essa situação para as pessoas que não têm internet e para as pessoas que são analfabetas digitais. Então, essas pessoas... Roberto, você estava falando aqui e passou algumas coisas na minha cabeça, né? A primeira é ressuscitar a figura do despachante. Sim. Né? E que vai cobrar, porque como a advocacia não pode cobrar, a princípio... Advogado não pode cobrar. O despachante, em tese, pode cobrar. E uma outra questão interessante que a Adriane falou, e que também na fala do Roberto me veio à cabeça, é a quantidade de pessoas que pode ficar fora por conta dessa impossibilidade de fazer o cadastramento, por seus vários motivos, e do ponto de vista da advocacia, o que isso pode movimentar a judicialização de processos futuros, hein? Sim. Né? E o prazo até 7 de julho. Vamos lembrar aí, né? Que o prazo que a Caixa Econômica Federal deu para cadastrar isso tudo até dia, acho que 7 de julho, né, Adriana? Me parece que é essa a data. 7 de julho. Essa é a data. Então, até lá, se você cadastrar, você vai receber essas 3 parcelas de uma vez. Então, é importante que a pessoa dê um jeito, né, que tem que ir lá presencialmente fazer esse requerimento, né, doutor Sodero? Então, é lógico que o ideal é que a pessoa tente fazer essa regularização pela internet. O prazo que a Receita Federal deu até você encaminhar esse e-mail são de 72 horas para a regularização do seu CPF, e, na hipótese de não ser possível fazer essa regularização, você vai ter que comparecer até uma unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil para fazer essa regularização. Agora, para responder a sua pergunta, com relação ao contribuinte individual, a legislação ela fez uma ressalva. No tocante ao contribuinte individual, seria aquele que faz o recolhimento na alíquota de 11% ou naquela alíquota de 5%. Seria o chamado contribuinte do plano simplificado de Previdência Social, que não teria direito ao recolhimento, à aposentadoria por tempo de contribuição, que, como a Adriane falou, pela emenda constitucional 103, 103, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, ou então naquela alíquota do contribuinte de baixa renda, né? Então, em tese, aquele segurado que está recolhendo a alíquota de 20% não faria jus ao auxílio emergencial. Entendi. Priscila, nessa linha aí, se eu tiver 5 pessoas em casa, eu posso ser beneficiado? Sim. Como funciona? A legislação ela fala em 2 benefícios pelo núcleo familiar, né? Tem a questão da família monoparental,
que, na verdade, a lei não fala em família monoparental, é que eu acho tão absurdo a mulher da família monoparental, né? Nós mulheres buscamos tanto a questão da igualdade, vem exclui o homem, né? O homem que pode ter a família monoparental. Inclusive, eu fiz uma palestra essa semana com o professor Miguel Orvati, ele até comentou, eu sou um homem de uma família monoparental, eu não preciso, mas eu estaria excluído dessa proteção, né? E tem essa questão da mulher, que o PL está, né, mudando também essa questão para incluir para a família monoparental, não só para a mulher, mas dentro de uma família, então, só poderão ter 2 cotas de benefício, sendo que, se for uma família monoparental, não sei se já estava, todos já estavam assistindo, quando a professora Adriane já tocou nesse assunto, inclusive, que poderia, então, ser R$ 1.200 pelo fato da família ser monoparental, e também ter um outro destinatário do benefício, um filho maior de 18 anos, por que não, né, para receber esse benefício. Até eu estou aqui falando do maior de 18 anos, tem uma coisa que me incomoda bastante com essa legislação do 18 anos, também esse critério etário, porque a gente entra também nessa discussão de famílias que são compostas por pais com menos de 18 anos de idade. A gente tem muitas mães adolescentes que talvez tenham, ela e apenas a criança, ela ficaria excluída. Mas o projeto de lei traz isso, Priscila. O projeto traz, né? Mas a lei, que é não está vigente. Não está vigente, é um outro absurdo, né? Uma outra questão dos 18 anos também que eu fico pensando, a lei não fala quando tem que ter completado os 18 anos. A lei entrou em vigor, então vai ser quando? Do recebimento da primeira parcela? Então, eu posso requerer ali para frente, esperar completar 18 anos para poder requerer o benefício? Quem fala isso é a portaria, se eu não me engano, 351, ela fala que tem que completar 18 anos até determinada data, fala. Acho que até 20 de março, depois me corrija se eu estiver errada. Eu não vi essa portaria. O que acontece é que a portaria, ela faz uma... Claro, é uma portaria, né? É uma portaria. Portaria e nada, né? É só uma portaria. Portaria e nada, né? Mas, por exemplo, o que a Priscila colocou é interessante. Por exemplo, quem recebe o seguro-desemprego não tem direito. Não tem. Tá, mas eu recebi a última parcela em março. Posso fazer inscrição em abril? Pode. Eu recebi a última parcela em abril. Posso fazer inscrição em maio? Pode, porque ele não vai mais receber. Já que o cadastro pode ser feito até 7 de julho, como disse o Roberto, então ele não tendo mais o recebimento. Recebe uma parcela que seja, né, Adriana? Exatamente. Adriane, salvo engano, com relação ao seguro-desemprego, depois eu vou até dar uma olhadinha, que são tantas informações, mas ele fala que para quem recebe seguro-desemprego, necessariamente a primeira parcela teria que ser paga agora, ele não poderia requerer depois. Eu acho que tem alguma exceção na lei com relação a isso. Depois eu até dou uma olhadinha. Mas existem alguns pontos, né, realmente nessa legislação que faz a gente pensar por que a mãe, então, com menos de 18 anos não poderia ter acesso a esse benefício? Por que o pai da família monoparental não poderia ter direito a esse benefício? Aí a pergunta que o professor Sodero fez, né, o contribuinte individual, né, a gente estava falando do contribuinte individual. Eu entendo que também aquele contribuinte individual que recolhe a alíquota de 20%, que foi até a lei foi muito infeliz nesse ponto, porque ela fala o contribuinte individual do artigo 11 da 8.212, caput inciso, né? Ela causa uma confusão que poderia se resumir, qualquer contribuinte individual. Vi algumas perguntas, né, de pessoas falando assim, eu sou sócio de empresa, eu posso ter direito ao benefício, ao auxílio emergencial? Se você estiver dentro dos outros requisitos, né, que você... Por que não? Por que não, né? Agora, não é Priscila, a figura de ser sócio... Priscila, sabe uma confusão ainda pior? Que no site, no aplicativo da Receita, fala contribuinte individual e facultativo. Sim, sim. Mesmo quem... Outra coisa absurda. A pessoa tem que ter renda em 2018, declarado em 2018, 28 mil reais. Eu tenho um cliente que está desempregado desde 2019, só porque ele declarou em 2018 que recebeu isento, ele não tem direito, declarou 30 mil em 2018, mas, gente, 2018 foi 2018, a gente está em 2020. 2018 já foi. Hoje. Que coisa mais sem nexo. Dá para a gente entender que... E não está na lei esse negócio de 28. Tá. Está na lei, mas né? ele fala de 2018, né? Ela fala de 2018.
Então, se você teve rendimento lá em 2018, você estava ótimo, bem empregado, ficou desempregado agora, tá mais de um ano aí sem ter realmente o que comer, você não vai ter direito ao auxílio emergencial, porque lá em 2018 você tinha renda. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Eu tenho feito uma defesa de que o governo federal tem sido muito míope quando ele cria normas. Porque ele faz uma discussão muito interna e, às vezes, muito fechada. Muito fechada. Está na lei. E eu entendo até a estratégia disso, mas ele faz uma discussão muito interna e muito fechada e não chama os atores sociais para conversar. Então, acaba trazendo essas inconsistências, né? Porque se ele chama os institutos de direito previdenciário, se ele chama a OAB para conversar, nós já tivemos a experiência de saber, porque às vezes eles não sabem, que tem pais e mães com menos de 18 anos. Que tem o segurado que em 2018 ele recebeu, mas que ele está desempregado agora. Então, eu tenho observado, infelizmente, que a falta de diálogo do governo federal com as instituições sociais, os representantes sociais da sociedade organizada, causa anomalia. E aí nós vamos ficar dependendo do PL, que demora muito tempo para resolver. Não faz uma medida provisória. Não faz isso não, né? Para isso é PL. Agora, para tirar o direito, aí é medida provisória. Com toda a dificuldade que a gente é o trâmite de um projeto de lei, mesmo em estado de emergência. E aí nós temos pessoas que vão ficar de fora. Mais uma vez, alerto a advocacia para estar de braços abertos para recepcionar essas pessoas e para poder auxiliá-las de alguma forma. Aí, neste caso, entendo que não é preenchimento pura e simplesmente de documentação administrativa, é trabalho do advogado que deve ser remunerado adequadamente para isso. E digo uma coisa para mim, Adriane, eu acho que era a sua vez de falar. Eu estou tentando organizar aqui, mas já estou ficando... Se empolgou aqui, todo mundo falou ao mesmo tempo. E essas pessoas já estão podendo sacar o dinheiro, as pessoas estão sacando direitinho. Como é que está funcionando? Já, é assim, o governo, o que ele fez? Ele dividiu em 3 grupos. O grupo de quem tem CAD único, o grupo do Bolsa Família e o grupo do cadastro pelo aplicativo ou pelo celular. Então, o primeiro grupo, quem tinha cadastro no CAD único e que tinha conta no Banco do Brasil ou na Caixa, recebeu a partir de 9 de abril. Depois, dia 14 de abril, começou quem tinha cadastro no CAD único, mas conta em outros bancos. E quem teve a aprovação já do cadastro, o dinheiro vai para um banco. Qual banco? Se a pessoa tiver conta na Caixa, pode ser depositado na conta dela, ou ele pode sacar o dinheiro numa casa lotérica. A ideia, na verdade, do governo não é que as pessoas vão até o banco para sacar o dinheiro. A ideia é que a pessoa utilize o meio digital para pagar as suas contas ou mesmo para movimentar digitalmente aquele dinheiro. Mas tem muita gente que precisa do dinheiro vivo, vai no mercadinho, vai numa mercearia, vai, enfim, ali precisa dos R$600. Então, nesse caso, o governo fez um escalonamento. Ele tinha inicialmente feito o escalonamento para a pessoa receber em espécie a partir de 27 de abril, mas ele antecipou agora para dia 23 de abril. Então, a partir do dia 23, as pessoas que foram cadastradas e quiserem tirar o dinheiro já podem retirar. E como é que eles fizeram? 23 de abril é quem faz aniversário em janeiro e fevereiro. 24 de abril, quem faz aniversário, março e abril. Por quê? Porque se todo mundo for no dia 23 de abril, vai gerar uma aglomeração que é justamente o que o governo quer evitar, esse monte de gente na Caixa para poder receber o dinheiro. Então, por isso que ele separou por datas de recebimento para que as pessoas pudessem divididas nesse escalonamento, fossem até o banco receber. Mas já estão recebendo no final do mês de abril agora a segunda parcela e no mês de março vão receber a terceira parcela. Quem recebe o Bolsa Família
continua recebendo exatamente no mesmo dia que recebe o Bolsa Família. Então, vai haver a suspensão do Bolsa Família e, no lugar, o recebimento do auxílio emergencial. Quando terminarem as parcelas, volta a receber no Bolsa Família. Então, não mudou a data de recebimento de quem está cadastrado no programa do Bolsa Família. Então, continuam recebendo. Então, as pessoas já começaram a receber esse dinheiro, já está disponível. E a ideia, quem não tem conta, o governo vai disponibilizar uma conta que ele chama de conta social digital. É uma conta poupança em que ele vai poder movimentar esse dinheiro nessa conta poupança sem custo algum de transferência ou de pagamento de contas, para que ele possa pagar as suas continhas eventualmente através dessa conta digital, com esse objetivo de receber esse dinheiro. Na verdade, cá entre nós, foi uma sacada do governo. Esse cadastro, gente, eu acho que a gente, olha, nunca imaginou que ele fosse conseguir cadastrar 35 milhões de pessoas invisíveis, pessoas que não existiam, CPFs irregulares, inválidos, com um monte de problema. Foi a oportunidade que o governo criou e achei muito legal, porque ele vai conseguir enxergar quantas pessoas realmente nós temos nesse nosso Brasil, como diz o Sodero, na nossa gente, né? Quanta gente nós temos nesse país, porque são pessoas que não estão cadastradas, estão na informalidade, não estão no Cade Único, não estão no Bolsa Família, mas estão aonde, gente? Onde estão essas pessoas? Então, é muito legal essa oportunidade de cadastrar as pessoas, até para pesquisa, para estatística e para todas as demais informações, até para proteção social, porque são pessoas que estavam completamente excluídas. O que a gente agora tem. Conseguem ser enxergadas, né? É verdade. As pessoas que me conhecem sabem que antes de eu advogar, eu trabalhei num instituto de pesquisas, né? No Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o que os cientistas sempre diziam, e que eu nunca esqueci, é que os dados são importantes, muito importantes, desde que a gente consiga trabalhar os dados. Para quem usar esses dados, né? Então, o governo tem sido muito inteligente, a gente precisa dizer da assessoria técnica do governo, é muito inteligente, a gente viu isso na reforma da Previdência, muito técnico, às vezes os parâmetros são equivocados, mas eles são muito inteligentes, e esse cadastramento, ele vai aproveitar essa situação para poder ter dados na mão, e isso é muito importante para quem quer fazer política governamental, é muito interessante. Se a gente tem políticas governamentais sociais a serem realizadas, nós temos dados para poder trabalhá-las, né? Nós lembramos, por exemplo, que o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, o NTEP, veio de dados estatísticos, né? Exatamente. Estudo de corte. Podemos concordar, podemos discordar, mas é trabalho de dados estatísticos. Professor Roberto, tem uma pergunta aqui que eu quero endereçar para você, no sentido de se houver um indeferimento, que providências que o senhor entende que são cabíveis? Sim. Primeiramente, achei bem interessante essa ponderação da Adriane, dessa sacada do governo. De fato, foi fantástico. Eles estão sendo muito rápidos, né, Adriane? Nessa superação dos gargalos. Por exemplo, o CPF está com o problema da questão eleitoral e resolve o problema. Vamos resolver, 11 milhões de pessoas superou a questão eleitoral. A questão do CPF. O CPF... você precisava ir lá no correio, agora não, você pode criar o CPF via e-mail. Então, já vamos criar o CPF dos menores através da internet. Tá fácil agora criar o CPF. E também vamos ter a conta digital de todas as pessoas que não têm banco, agora vão passar a ter, né? Então, isso também, outros produtos vão vir aí. Não tem dúvida. O mercado está aí. É verdade, hein? Não, é verdade. O mercado está aí. Daqui a pouco, o que o governo precisa... auxílio emergencial. O que o governo precisa ficar atento é com a Lei Geral de Proteção aos Dados, né? Exatamente. Com relação a isso.
Agora, realmente, essa pergunta com relação a questionamentos, né? Vai ser criado, do deferimento, né? Quem mencionou isso, vai ser criado uma plataforma, Adriane, para questionamento, ainda não foi criado, para as pessoas questionarem, até porque é uma garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. Por quê? Porque, veja bem, não é o governo, não foi criado uma instância recursal para que as pessoas possam encaminhar a sua irresignação na hipótese de negativo, um comitê gestor, etc. Essa lei foi muito, do ponto de vista, vamos dizer, ela foi muito lacônica, de criar órgãos institucionais, democráticos, uma ouvidoria. Não foi criado nada. Teve essa central 111, eu mesmo tentei ligar algumas vezes hoje, eu não consegui falar para essa central 111, porque eu queria tirar algumas dúvidas antes da live, mas eu não consegui, né? Então, assim, nós não temos nenhum canal institucional que a gente possa acionar para manifestar a nossa insatisfação, até para que possamos apresentar, não fui bem atendido, não gostei, o meu benefício foi negado. Não tem nada até o presente momento para que nós possamos nos insurgir. Qual que é o prazo? O prazo é de 30 dias, o prazo é de 45 dias, então não foi nada regulamentado nesse sentido. Então, nos próximos dias, o governo está aí, vai apresentar uma plataforma para que as pessoas que tiveram o benefício interferido possam apresentar suas razões de fato e de direito para que o governo aprecie essas razões, vamos dizer assim, de indignação ou de inconformismo. E negativa mesmo, né? Porque, na verdade, né, doutor Sodero, está na Constituição Federal, né, que nós temos o contraditório e a ampla defesa. Neste caso, inclusive, estou me lembrando das aulas que eu dava de direito administrativo, e lembrando que todo processo administrativo, e não é diferente, nós temos um processo administrativo federal aí, a partir do requerimento, né? Sim. O processo administrativo federal, ele é por sua natureza, aliás, todo processo administrativo por sua natureza formal, e ele necessariamente precisa ter o duplo grau de jurisdição. Ele precisa ter um órgão de julgamento em segundo grau. Então, se for referido, pelo menos uma instância, a necessidade de ter. E fico pensando aqui, é um pensamento que me passa agora, não tinha isso antes, que eventualmente, se cumprir todos os pressupostos e houve um indeferimento, a questão do mandado de segurança, inclusive porque, do ponto de vista formal, não há o duplo grau de jurisdição que inviabilizaria o encaminhamento do devido processo legal administrativo. Lembrando que o processo federal, ele é regulamentado pela Lei 9784 de 1999. Então, para quem está nos ouvindo, dá uma verificadinha lá com calma, com cautela. A gente viu... Sodero, deixa eu só complementar uma coisa. A gente fez um webinário essa semana sobre esse assunto e surgiu essa questão da negativa que o Roberto comentou. E a gente pensou o seguinte, a pessoa que fez o cadastro e não conseguiu, teve indeferido, ele pode procurar a Defensoria Pública e entrar com processo, por exemplo, no Juizado Especial Federal, porque é um processo contra... Aí a gente ficou discutindo quem é o polo passivo. Outra Caixa. É a União, né? Ou a Caixa. Então, a operacionalização é a Caixa. Quem faz os benefícios, quem faz a parte de processamento de dados é a Dataprév, ela que cruza os dados. Mas é a União, que na verdade é um benefício da União. Então, a gente ficou ali numa discussão, achando que o polo passivo seria a União Federal, tendo talvez no polo... Eu colocaria a Caixa também. A Caixa Econômica também, no polo passivo desse processo.
assim como a gente discute LOAS, por exemplo, com o INSS, quem paga é a União, Exatamente. talvez... Eu ia trazer esse exemplo do LOAS, porque o LOAS, o polo passivo é o INSS, mas é a União que detém. Então, mas o Exatamente. MPJ entendeu que é só o INSS, né? Mas nessa exato. discussão, como a União está bem assim ligada, né? Ela que provém os recursos, ela está bem assim, ela que operacionaliza, embora a Caixa que seja provedora que faz a operacionalização, é bom colocar a Caixa e a União até decidir, né? É justamente porque nós estamos nessa situação de transição, nessa novidade, e me parece que, do ponto de vista processual, chamar a União também no polo passivo evita você entrar com uma ação com a Caixa, claro. a Caixa se alide, e isso atrasar o provimento jurisdicional. Né? Agora, uma questão que eu acho que essa lei falhou era criar uma estrutura por trás disso aí, né? Definir realmente as atribuições. Ela foi muito apressada, muito assodada, a coisa foi criada depois da lei, né? E assim, por exemplo, não temos uma instituição que vai fiscalizar isso aí, até do ponto de vista da recursal, teria que ter uma instituição que fosse democrática, como a Constituição estabelece, que qualquer instituição que possa gerir, ela tem que ser necessariamente democrática, com a participação de representantes da sociedade civil. É verdade. Então, essa forma assodada do Estado brasileiro estar realizando isso, sem consultar esses atores da sociedade organizada, é que eu acho que traz essas dificuldades. E, de novo, como que soluciona isso? Né? Através de PL? Né? Por que nessa hora não se ajusta uma medida provisória e soluciona isso? Por outro lado, a dificuldade dessas pessoas simples também terem acesso à procuradoria, ter acesso à advocacia. Então, muitas pessoas vão deixar de receber porque, às vezes, não têm o acesso. Então, é importante, de alguma forma, a OAB, os institutos, de fato, tentarem ajustar essa comunicação com a sociedade, e toda vez que a gente tiver a oportunidade de falar com a mídia, né, colocar essas questões para que as pessoas possam ter um norte, um horizonte, com toda a dificuldade hoje de ter acesso físico a um escritório de advocacia ou mesmo aos órgãos estatais. Né? Agora, vai receber durante 3 meses. Vai receber durante 3 meses. A gente já sabe, então, que as pessoas, que esse auxílio emergencial, ele dura 3 meses. Uma questão muito importante, né, que eu vi, e isso foi o objeto da lei, é que se a pessoa tiver alguma dívida, esse valor não vai ser penhorado, não é objeto de penhora. Então, de fato, dá essa conotação emergencial, social, esse débito não é automaticamente cobrado, isso ajuda muito as pessoas. Né? E uma questão muito, muito importante, eu acho que para nós todos, né, de novo, o governo ser muito ágil na estruturação, na readequação das situações oblíquas, do pedido negado, da dificuldade de acesso ao CPF, da dificuldade de acesso ao celular para poder receber a devolução para ajustar, né? De como que a Caixa Econômica Federal pode, de fato, atender as pessoas, sabendo que são muitas pessoas que não têm acesso às plataformas digitais. O Estado perde um pouco essa eficiência. Né? Vocês não acham que o Estado tem sido ineficiente nessas organizações, né, na operacionalização dessas questões emergenciais? Vocês acham? Não, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ele foi eficiente no lançamento do programa, porque, de fato, a gente até começou a ficar um pouco impaciente na criação do programa, mas para a operacionalização dele, o governo foi até rápido
Mas quando o programa ele foi efetivamente criado, a gente viu o problema do brasileiro em se cadastrar. Realmente, a gente viu que faltou esse diálogo com os estados, com os municípios, faltou essa capilaridade maior para que ele chegasse nos pequenos municípios, nas comunidades, nas favelas, enfim, com as ONGs. E tanto é que as ONGs se multiplicaram, se mexeram, e aí as pessoas começaram a ter acesso. De fato, faltou essa busca de uma efetividade, de uma eficiência maior para que esse programa... não, vai ser tudo pela via digital. Isso se mostrou totalmente surreal. E outra eu questão... acho que mostrou, não cortando, só para pegar esse gancho, Roberto, eu acho que mostrou o quanto o governo brasileiro não conhece o Brasil. Enquanto Brasília não está longe do Brasil. Como né? eles estão distantes do Brasil de verdade. Enquanto Brasília não é. Né? Outra coisa que eu gosto de falar, que o auxílio emergencial, ele também veio atender uma outra realidade, que é a questão do benefício de prestação continuada. Né? Isso é muito importante dizer. Como se deflagrou a questão do atendimento não presencial para as perícias médicas, o auxílio emergencial ele teve uma finalidade muito importante também, que é o atendimento das pessoas que estão esperando o recebimento do benefício de prestação continuada e que não estão sendo atendidas pelas perícias médicas para as pessoas deficientes. Então, todas aquelas pessoas que estão aguardando o atendimento de perícias médicas, o que o INSS está fazendo? Está usando o auxílio emergencial para pagar essas pessoas que estão aguardando as perícias médicas. Então, o INSS utilizou o BPC, o auxílio emergencial, para pagar aquelas pessoas que requereram o benefício de prestação continuada, antecipando os R$600 para aqueles que requereram o benefício de prestação continuada. Isso é uma situação que pode gerar um problema grave, porque muitas pessoas, quando vão realizar a perícia médica, não vão ter direito ao BPC, porém, é uma situação que elas receberam esse auxílio emergencial, já que ela não tem como realizar a perícia médica. É verdade, né? Então, vocês observam, né? Vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Que essa experiência dos nossos 3 debatedores no dia a dia do direito previdenciário, no dia a dia da Seguridade Social como um todo, né? Aponta essas experiências que, às vezes, quem está no gabinete não consegue entender a extensão dessas questões. Né? E uma coisa uma questão que colocou aqui é como que a gente consegue, de fato, governar para um país que a gente não conhece. Né? A descentralização, a capilaridade, como disse o Roberto, ela seria muito importante nessa hora, porque os municípios, se eu não me engano, o falecido governador Franco Montoro, que dizia que as coisas acontecem nos municípios. Né? Então, a gente precisa, de fato, ter esse apoio, essa capilaridade dos municípios que efetivamente conhecem a realidade da sua gente, do seu povo, como abordar, o fato de abordar, né? Porque eu entendo da dificuldade. Entendo, por exemplo, da questão da prestação de contas, né, Roberto? Porque o Tribunal de Contas da União vai fiscalizar isso. Né? O Tribunal de CGU, né? CGU. E o governo obviamente, não quer ter uma situação de ter que fazer prestação de contas inadequada, sem dados. Eu entendo perfeitamente essa questão da burocracia. Mas, como se diz, né, o auxílio é emergencial. Né? Na dúvida, pró-hipossuficiente, pró-mísero, né? E depois a gente ajusta as questões. E, obviamente, que as pessoas que fizerem cadastro inadequado, errado, receberem benefício inadequado, devem receber o tratamento do Estado de forma a ter que pagar
pela falsa informação, mas que não é a realidade da maioria da sociedade brasileira, né? Nós estamos chegando mais ou menos à parte final do nosso webinário. Eu acho que nós conseguimos trazer bastante informação para as pessoas. Queria trazer algumas informações adicionais, aproveitando a nossa alta audiência, né? Obviamente que a Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo tem estado muito preocupado com as questões, por exemplo, que o Roberto disse aqui de perícia, né? Nós tivemos, a semana passada, a aprovação da telemedicina, neste momento de pandemia, em o médico vai poder fazer, o médico assistencialista vai poder fazer o atendimento via plataforma digital. E nessa mesma linha de raciocínio, há 2 semanas atrás, nós apoiamos uma nota técnica do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no sentido de que fossem realizadas as teleperícias nos processos previdenciários, que o andamento está suspenso pela impossibilidade da realização física da perícia, né? Eu sei que eu até recebi um pouco de crítica a respeito desse apoiamento, mas queria dizer o seguinte: primeiro, que a nossa ideia é que a teleperícia seria uma faculdade do advogado, uma faculdade da AGU e um entendimento do próprio perito de que seria possível fazer a teleperícia naquele caso específico, né? Existe, por exemplo, casos de psiquiatria, por exemplo, que o exame físico presencial não é cabível, não é necessário. Então, o perito poderia muito bem fazer a entrevista, fazer a análise de entrevista via eletrônica, via um smartphone, para poder concluir a sua perícia. Nós encaminhamos isso ao CNJ, o CNJ fez uma consulta ao Conselho Federal de Medicina, e o parecer do Conselho Federal de Medicina é de que a teleperícia ofenderia questões médicas, né? A gente tem a telemedicina, mas a teleperícia não poderia acontecer. Não houve uma deliberação ainda do Conselho Federal de Medicina, mas a tendência é que o Conselho aprove o parecer e, de fato, a gente não consiga realizar a teleperícia. Mas queria aproveitar, então, a oportunidade para dizer para as pessoas, para os advogados, que talvez nós tenhamos um caminho, e essa é a minha próxima abordagem para o TRF3, no sentido de que o juiz examine, sob o prisma do artigo 472 do CPC, a possibilidade de decidir os casos e que, em tese, precisaria de perícia, utilizando da documentação médica e científica juntada aos autos. O 472 do CPC diz que se o juiz entender que a documentação médica e científica juntada aos autos é capaz de fazer o convencimento dele, por exemplo, da incapacidade, que ele pode dispensar a perícia. Então, é muito importante que o advogado junte toda a documentação médica, patologia, junte documentação científica que reforce a tese da incapacidade, e junte também, como documentação importante, e eu entendo que é uma documentação sine qua non para efeito dos benefícios por incapacidade, que junte também na inicial o perfil profissiográfico previdenciário, que serve muito para a aposentadoria especial que a Adriane tanto domina, mas serve especificamente para fazer a comprovação da atividade exercida pelo segurado e, juntamente com a patologia estabelecida aqui, a atividade estabelecida aqui e a documentação científica apontando que aquela patologia incapacita para aquela espécie de atividade, possa dar ao juiz o mecanismo, a possibilidade dele julgar sem a necessidade de perícia. São angústias que nós estamos tendo, né? Vocês vivenciam isso também, e que a gente está tentando resolver de alguma forma. Bom, para a gente terminar, eu queria que cada um de vocês pudessem se dirigir aos nossos espectadores, essas pessoas que nos deram a oportunidade de estar conversando, de estar dialogando,
fazendo considerações finais, trazendo novas ideias, complementando ideias. Vamos começar pela doutora Priscila, então. Por favor, Priscila, fique à vontade. Abra seu... Pronto. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Foi um prazer enorme estar com vocês, debatendo sobre esse assunto tão importante, e levando conhecimento, levando informação, trocando conhecimento, trocando informação, e falar que realmente é esse o papel da advocacia. Tenho falado muito em minhas aulas que a advocacia previdenciária, né? Aqui quando a gente fala de advocacia previdenciária também, falando da Seguridade Social, mais do que nunca precisa se especializar, mais do que nunca precisa se unir. Nós temos realmente que partilhar conhecimento. Por quê? Se tivermos uma advocacia especializada, uma advocacia que conhece do assunto, nós vamos conseguir conquistar muitos direitos dentro do Poder Judiciário, né? Nós tivemos já aí muitas retiradas de direito, mas a gente tem como batalhar isso dentro do Poder Judiciário. Mas a gente só consegue dessa forma se unindo, estudando, conversando, dialogando. Então, agradeço imensamente a oportunidade que tive de ser ouvida por vocês, de ouvi-los. Parabenizo todos. Doutora Adriane, que à frente do IBDP sempre tem uma atuação exemplar, sempre falo isso em minhas aulas, da atuação que ela tem à frente do IBDP, atuando no Poder Judiciário, como amicus curiae, o instituto que sempre está ali batalhando, que realmente nos representa. Professor Roberto de Carvalho, também com o IEPREV, um grande instituto de direito previdenciário que leva conhecimento, também sempre está à frente de muitas conquistas. E o professor Roberto Sodero, que tenho a honra também de fazer parte da Comissão de São Paulo, uma comissão que abraça a todos e que realmente está batalhando pelo direito previdenciário. Então, me sinto muito lisonjeada de estar entre vocês que defendem o direito previdenciário. Então, muito obrigada pela oportunidade, e para vocês que nos assistiram também, o meu agradecimento, e conte comigo para o que precisar. Muito obrigada, pessoal. Professora Priscila, o agradecimento é todo nosso. A gente quer agradecer você pessoalmente, quer agradecer também o IAPE pelo excelente trabalho que vem realizando. Nós temos a honra de ter recebido a glória lá de comendador do IAPE. Tenho aqui guardado com muito carinho essa honraria. Queria agradecer mesmo as orientações que você passou para o nosso público, a disponibilidade de debater. Eu ouvi aqui que foi muito esclarecedor, com um debate sério, respeitoso, e a gente queria agradecer muito a sua presença. E, obviamente, nós continuaremos com outros webinários de direito previdenciário e desde já a convocando para participar. Sempre estou disponível. Obrigada. Muito obrigado. Professor Roberto, queríamos ouvir suas palavras finais também. Bem, eu queria fazer uma breve fala aqui sobre um tema que acho que ficou faltando, mas que, complementando a última abordagem, que é a questão dos segurados especiais, doutor Sodero, que eu vi muitas pessoas perguntando, pelo menos em algumas lives. Na verdade, o segurado especial, que é o pequeno produtor rural, o extrativista vegetal e o pequeno pescador artesanal, ele não tem direito, na minha perspectiva, ao auxílio emergencial, mas ele está incluído no PL 873, que será votado ainda hoje, esperamos, a não ser que seja retirado de pauta, pelo Senado Federal, e ele poderá ser incluído no auxílio emergencial, nessa lei 13982. Mas, na redação atual, entendo que ele não faz jus. O que não significa que qualquer trabalhador rural não faça jus. O trabalhador rural que seja inscrito no MEI e que preencha os demais requisitos legais, ou desempregado rural, ou contribuinte individual rural, ou seja, outro trabalhador rural poderá fazer jus, mas não o segurado especial que tem aquela classificação prevista na legislação
que está em vigor atualmente na legislação previdenciária. Então, fica só essa complementação e que nós vamos aí acompanhar o PL 873, que, coincidentemente, será votado hoje no dia da nossa live, tá bom? Somente essa complementação, queria agradecer muitíssimo a participação, a oportunidade de estar junto com todos esses ícones aqui do direito previdenciário, doutora Adriane Bramante, que é presidente do IBDP, a pessoa que eu admiro demais pelo conhecimento, pela trajetória, pelo carisma. A mesma coisa, doutora Priscila Simonato, pessoa que há pouco tempo conheço, mas já a admiro muito pelo trabalho que tem desempenhado. Não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas espero que, como a Adriane falou, o mais breve possível poder abraçá-la, porque nós estamos precisando, né, Adriane? Chega Muito. de... Live é boa, a gente está... Mas o contato pessoal não tem igual, né? Mas não tem igual, né? E parabenizar pelo trabalho aí do IAPE, que começou, e para o doutor Hélio Gustavo, e tem tantas outras pessoas fazendo um trabalho tão bacana também à frente do IAPE, e também doutor José Roberto Sodero, a família Sodero, enfim, e principalmente a OAB São Paulo, a Comissão de Direito Previdenciário, que tem feito um trabalho brilhante, com tantas e tantas realizações. É um prazer ter feito aí o seminário IEPREV, OAB São Paulo, também o seminário IBDP, OAB São Paulo, que eu sei que eu tive notícia que foi um sucesso também. Realmente vocês têm sido pioneiros nessas parcerias, e agora essa parceria tão bacana aí nessa live. Muito obrigado, é um prazer ter sido convidado de estar nesse momento especial. Roberto, nós que precisamos agradecer sempre a gentileza, o conhecimento, a facilidade de colocar as palavras certas nas situações certas, essa pessoa que abre o mundo, que dá espaço para todas as pessoas. O IEPREV tem sido um exemplo nesse sentido de ser muito plural, e nós agradecemos a presença do senhor aqui nessa oportunidade e já convocando as próximas condições e possibilidades do direito previdenciário. Finalmente, nossa querida Adriane Bramante, presidente do IBDP, nossa vice-presidente, para as palavras finais também. Bom, reiterando aí a palavra de todos, obrigada pela participação. Foi o primeiro webinário dessa comunidade jurídica, vamos dizer assim, e eu espero que seja o primeiro de muitos. Parabenizo o IEPREV, na pessoa do Dr. Roberto de Carvalho, pelo trabalho que vocês têm feito. Realmente é um ícone. O direito previdenciário precisa de estudiosos como vocês, a doutora Priscila também. Parabenizo por todo o trabalho. Dr. Roberto Sodero, nosso querido Master Blaster Advanced Plus presidente. Eu fico muito feliz mesmo da gente estar hoje aqui unidos, nesse momento, mostrando a nossa força, mostrando a nossa união e a necessidade de, nesse momento, não dividirmos. O momento é de somarmos, o momento é de união, de confraternização, de compartilhamento. Não adianta a gente ficar dividindo, porque dividindo a gente não é nada. A gente precisa realmente trazer coisas a mais, e eu me coloco à disposição, o IBDP se coloca à disposição da OAB, do IEPREV, do IAPE, de toda a comunidade, de todo o direito previdenciário. A gente precisa dessa união, a sociedade, o direito previdenciário precisa de todos nós. Quando eu digo todos nós, não é de mim, nem do Roberto Sodero, nem do Roberto Carvalho, nem da Priscila, de todas as pessoas, de todos nós juntos. Nós juntos somos muito mais do que sozinhos. Uma andorinha só não faz verão. Então, espero que tenha sido o primeiro webinário de muitos. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição de todos vocês. Muito obrigada a todos que participaram aí, os fortes, em plena quarta-feira, né? A gente não tinha nada para fazer mesmo, estava em casa sem fazer nada. Que delícia. Adriane, a gente precisa agradecer a sua gentileza,
Aliás, vocês três, assim que eu pedi a oportunidade, vocês se colocaram à disposição. A Adriane tem se mostrado aqui conosco num trabalho de muita parceria na comissão. A gente tem trabalhado conjuntamente. Na parte da gestão, ela e o Sérgio temos organizado as questões, mas a gente conta com uma equipe muito grande, como eu disse para vocês, são 61 membros, todo mundo muito dedicado ao direito previdenciário. Eu queria aproveitar, agradecer a direção da OAB, na pessoa do presidente Caio Augusto, pela oportunidade que nos dá, do Dr. Ricardo Toledo, de ter chamado para a gente fazer esse webinário. Direito previdenciário sempre muito citado, a nossa comissão sempre muito citada nas reuniões dos presidentes de comissão. Agradecer a doutora Margarete, agradecer a doutora Aislan, agradecer a doutora Raquel, porque eles nos dão a oportunidade de fazer o trabalho que nós estamos fazendo. E queria mandar um recado para você que está nos assistindo. Dizer o seguinte, olha, o artigo 133 da Constituição Federal do Brasil nos dá prerrogativas. E essas prerrogativas devem ser realizadas para dar voz a essa nossa gente, essa gente brasileira. E está na hora de nós ajustarmos essa voz do ponto de vista de uma resistência qualificada. Estar participando de webinários, estar participando de estudos, estar participando de lives, acompanhar aulas, buscar novas informações, fazer MBA, fazer pós-graduação, estudar sozinho, fazer a leitura das leis, fazer a leitura dos decretos, dos regulamentos, faz parte dessa resistência qualificada. Quando a Constituição Federal de 1988 trouxe para nós a possibilidade da garantia das prerrogativas do artigo 133, nos deu a responsabilidade, doutora Margarete, de trazer essa voz qualificada para a sociedade brasileira. Então, é a oportunidade que a gente tem, em especial do direito previdenciário, que está ali no dia a dia, na labuta, nas questões do dia a dia da nossa sociedade, poder refletir com qualidade, fazer uma resistência qualificada, a gente não ficar só reclamando, mas criar os mecanismos de auxílio para a sociedade. Antes de terminar, eu queria passar a palavra para a doutora Margarete, que é nossa diretora da OAB e que tenho certeza que vai trazer uma palavra de conforto para nós nesse momento importante. Boa tarde, meu querido amigo professor José Sodero, Priscila, Adriane, Roberto e todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Eu ficaria aqui horas ouvindo o professor Sodero. Professor Sodero, Adriano, Roberto e a Priscila são pessoas que nos acalmam o coração, que nos mostram luz, que são sal na terra e luz no mundo. O grande convite que nós todos, em nome do presidente Caio, nós estamos aqui falando para vocês hoje, é para que vocês contem com a gente. Se preciso for, nós podemos dar o braço para vocês tomarem a vacina. E nós estamos trabalhando com muita propriedade, com muita responsabilidade para tentar amenizar e estar ao lado de todos. Mas sintam que vocês têm uma instituição forte. Sintam que vocês têm dentro dessa instituição a arma que transforma tudo na vida, que é o conhecimento e a informação. O meu pai dizia que essa é a única e a verdadeira herança que nós levamos, e sejam essa sal na terra, essa luz no mundo, e contem com a gente, nós estamos aqui, ao lado de vocês, junto com todos vocês, e junto com toda a sociedade, que é um momento delicado, é um momento de fé, e é tempo, meus amigos, de construir, não é tempo de desanimar, é tempo da gente olhar e que tenhamos aí a fé suficiente dentro da religião de cada um, da convicção de cada um, mas que sejamos esse sal e essa luz. Professor Sodero, eu agradeço imensamente todos esses conhecimentos que o senhor democratiza conosco, toda essa sua disponibilidade, esse seu comprometimento. Priscila, a mesma coisa, Roberto, a mesma coisa, Adriane, coração para você, Nós moramos juntos, nós temos os mesmos ideais, os mesmos valores.
falo para vocês, sou previdenciarista, com muita honra, com muito orgulho, né, de defender esse nosso povo, esses brasileiros que tanto precisam da advocacia previdenciarista. Quem fala mal, ou quem da advocacia previdenciarista, não conhece e não advoga de verdade, professor Sodero. Porque advogar de verdade significa ser essa voz que o senhor tanto ensina que sejamos para essas pessoas que só têm a nós. Meus amigos, desanimar quando uma pessoa só tem a nós, não. Vamos seguir em frente, com toda a luz, com todo o conhecimento que Deus nos capacitará para o momento. Muito obrigada, um beijo no coração de todo mundo e contem conosco. Nossos telefones estão à disposição, tá todo mundo trabalhando muito home para que a gente consiga servir realmente, que é o mandamento, o exemplo do nosso presidente Caio Augusto. Muito obrigada, professor, pela oportunidade. Me desculpe, mas eu estava numa outra reunião e eu só consegui, lamentavelmente, entrar no final. Tá? Nós ficamos muito honrados, Margarete, com a sua presença aqui. A honra é minha, pelo amor de Deus, não fale isso. Tão bem, né? Que nos ajuda sempre. A nossa comissão tem muita gratidão pelo trabalho da diretoria, em especial do seu trabalho, porque eu sei que eu tenho lá no 8º andar um cantinho com seu andar. É seu andar, não é? É o nosso andar, é de toda a advocacia. Contem conosco. Muito obrigado. E, finalmente, agradecer a cada um de vocês que nos deram a oportunidade do diálogo, da conversa e do prazer de estar falando sobre direito previdenciário. Esse que é o ramo que mais cresce no direito do Brasil. Um grande abraço para vocês. Obrigada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Fazer um coraçãozinho, gostei. Ai, Roberto. Obrigada, foi um prazer. Todo mundo assim. Coração, Roberto, assim, ó. Ó, coração. Vira aqui, isso.